Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é um vídeo tudo junto e misturado para eu falar um pouquinho sobre o que eu li no mês de junho e também sobre os livros novos que chegaram aqui na minha estante. Tô aqui com meu chazinho. O mês de junho não foi um mês com muitas leituras concluídas. Eu terminei em junho apenas 2 livros, que foram Conversas entre Amigos, da Sally Rooney, com tradução da Débora Landsberg, publicado aqui no Brasil pela editora Alfaguara, nessa edição lindinha. Eu mostrei esse livro no mês passado. Eu li no mês de abril O Belo Mundo Onde Você Está, e aí eu fiquei muito fascinada. Eu já tinha gostado de Pessoas Normais, mas Belo Mundo Onde Você Está foi um livro que eu amei muito. E aí eu já fui atrás do outro livro da série, por acaso achei no Pátio Livraria. E aí já comecei a leitura do livro e foi uma das leituras que eu consegui concluir no mês de junho, que foi um mês muito atribulado, um mês de mudanças. E aí mudança de cidade, muitas transformações na vida, e aí isso tudo acaba tomando muito a nossa cabeça. Inclusive aqui no canal não teve vídeo num domingo, e eu tô adaptando as coisas, adaptando o nosso calendário e tentando me organizar em meio a essas transformações para acomodar, né, todos os meus projetos. E ao longo desse mês de junho, então, Conversas entre Amigos foi uma das leituras que eu terminei. Esse livro, ele traz uma personagem muito interessante, que é da perspectiva dela, que o livro, então, é narrado, que é a Frances. A Frances, ela é uma jovem que está na universidade, é uma jovem escritora e poeta, que faz performances poéticas com a sua amiga Bob, que é uma amiga com quem ela namorou na adolescência. E aí, numa certa ocasião, elas conhecem a Melissa, que também é uma escritora, uma jornalista, e a Melissa convida elas para casa, para irem na sua casa, e aí elas conhecem o marido da Melissa, e aí começa o entrelaçamento aí de relacionamentos entre esses quatro, e entre essas 4 pessoas, né, uma amizade entre essas 4 pessoas, uma amizade com muitas complexidades e camadas. E mais uma vez a Sally, ela consegue retratar num livro as várias facetas, né, do que é o ser humano, de tudo que nós levamos para os nossos relacionamentos, da nossa bagagem emocional, dos nossos problemas e das formas como nos relacionamos com o mundo e como conseguimos nos colocar diante das situações. É um livro muito legal, foi uma experiência de leitura muito gostosa. Eu adoro ler a Sally Rooney, eu acho o texto dela incrível. E esse foi o primeiro livro dela, né? Então eu li meio fora de ordem aí de publicação, mas foi muito legal ler então o primeiro livro dela. E eu tô super feliz que em breve teremos mais um livro da autora. E o outro livro que eu terminei de ler no mês de junho foi As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles, que é a nossa leitura do Clube Labaredas. Dentro do Clube Labaredas temos um especial Leia Lígia, e esse especial Leia Lígia, ele é exclusivo para assinantes do Labaredas via Catarse. Aliás, se você quiser apoiar meu projeto, apoiar minha produção de conteúdos aqui no Instagram, conheça o Catarse do Labaredas, sempre eu deixo o link aqui na descrição dos vídeos. E esse é o 4º romance da Lígia Fagundes Telles e o último romance que ela publicou. E saiu em 1989, é um romance que fala sobre uma atriz chamada Rosa Ambrosio. Ela tem quase entre 50 e 60 anos, não fica muito clara a idade dela, mas ela tá nessa fase da vida, já entrando aí na melhor idade. Ela é uma mulher de meia idade hoje para nós, né? Aqui no livro é tratado um pouco como ela estivesse vivendo já a velhice, sabe? Então tem esse pormenor e trata muito bem a questão dos anos 80, do período da Nova República após o fim da ditadura. Os traumas da ditadura ainda estão muito recentes, não que hoje não estejam recentes, né? Mas ali no final dos anos 80 eles ainda estavam mais próximos. Então é um livro que traz tudo isso. A Rosa, ela era casada com o Gregório, que é o marido falecido dela, e aí conta um pouco da história do Gregório, que foi um homem preso pela ditadura. Ele era professor
professor, pesquisador, e ele acabou sendo preso e torturado e nunca mais superou aquilo. Traz um gato maravilhoso, que inclusive tem alguns capítulos que são narrados por ele, que é o Raul, que pra mim foi assim um plus imenso nessa leitura. Tem a Ananta, que é uma personagem interessantíssima, que é a analista da Rosa Ambrosio. E aí vamos desvendando essa história e tentando encaixar as peças das Horas Nuas, que é um grande quebra-cabeças. Eu achei esse livro genial. Não tem outra palavra para definir a Lídia Fagundes Telles. Quanto mais eu leio as obras dela, quanto mais eu leio os romances dessa autora, mais apaixonada eu fico. Por exemplo, As Horas Nuas é um livro que eu sinto que vou querer reler muitas vezes. Aliás, eu terminei de ler e eu voltei para reler os capítulos da Ananta. Os capítulos do Gato Raul eu li 2 vezes, então foi um livro que me acompanhou ali do final de maio, no mês de junho todo. E com certeza eu não vou largar tão cedo, eu ainda tô preparando o episódio do Labaredas Podcast sobre esse livro. Então é uma obra bastante complexa, instigante, interessante, e com essa escrita da Lígia que nos chama, que faz com que a gente se sinta íntimo. É mesmo como voltar para casa. Tem uma amiga que é a Nick, que ela diz que é como voltar para casa, né? Voltar para as obras da Lígia. E é um pouco desse sentimento que eu tenho. Em alguns trechos eu senti muito algo que eu sentia lendo os livros do Érico Veríssimo na adolescência. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, ou se é algum elemento que me aproximou das obras do Veríssimo, algum olhar, ou se é o sentimento que eu tinha lendo as obras do Érico Veríssimo, que eu tive agora de novo lendo As Horas Nuas. Eu sei que foi uma leitura maravilhosa e eu tô muito feliz de ter feito ela com tanta calma. E é um livro que com certeza eu vou voltar. As Horas Nuas da Lígia, muito, muito maravilhoso. E eu tô aqui procurando a minha fichinha que tá nos capítulos da Ananta e também procurando o like que vocês vão deixar aqui nesse vídeo. Se eu concluir 2 livros nesse mês, eu li mais alguns, só que eu não terminei ainda, eu vou falar assim que terminar eles. Eu recebi vários livros ao longo desse mês, alguns chegaram no endereço da minha família, já que eu tava de mudança, outros chegaram já no meu endereço novo. Muito bem! Eu vou começar mostrando 2 livrinhos que chegaram aqui do Carlo Rovelli, que é um físico italiano. Ele é físico teórico, especialista no estudo da gravidade quântica e professor no Centro de Física Teórica da Universidade Aix-Marseille. Foi um dos criadores da teoria da gravidade quântica em loop, recebendo inúmeras honrarias na área científica. E a editora Objetiva, que é um dos selos da Companhia das Letras, ela publica a obra do Carlo Rovelli aqui no Brasil. Esse A Ordem do Tempo é um livro que eu já tinha na minha estante e que eu me desfiz. E agora recebi da companhia e eu já tinha começado a ler e acabei não continuando, acabei mandando o livro embora e agora eu quero retomar. E eu recebi também aí esse que é O Buracos Brancos Dentro do Horizonte, uma viagem às fronteiras da física quântica, do autor do best-seller A Ordem do Tempo, que é esse outro livrinho aqui do Carlo Rovelli. Ele tem um outro livro muito famoso que é 7 breves lições de física. Junto veio um marcador da Ordem do Tempo, porque o que aconteceu? Então, por que eu recebi esses 2 livros? É porque no dia 13 de junho, os cinemas do Brasil começaram a exibir um filme chamado A Ordem do Tempo, lançado pela Pandora Filmes, que reúne 2 grandes nomes da cultura da Itália, ambos reconhecidos mundialmente, que são Liliana Cavani, com seus mais de 60 anos dedicados ao cinema, e Carlo Rovelli, físico teórico e especialista no estudo de gravidade quântica. Então, esse filme é sobre o Carlo Rovelli e sobre toda a inspiração que ele traz nas suas obras, não só para a ciência, mas também para pensar sobre as questões humanas, sobre o tempo. Inclusive, A Ordem do Tempo é um livro que me interessa, porque tudo que se refere ao tempo me interessa, tanto filosoficamente, quanto em termos científicos, quanto em termos históricos. Então, é muito bacana esses livros. Fica essa dica de filme, fica a dica também dos livros do Carlo Rovelli para vocês. E junto com os livros do Carlo Rovelli, eu também recebi um marcador, e esse marcador é sobre o Luiz
Fernando Veríssimo e fala um pouquinho sobre o lançamento de um documentário sobre ele no dia 2 de maio, que observa o Luiz Fernando Veríssimo e o cotidiano dele. É uma longa-metragem que acompanha a vida do Luiz Fernando Veríssimo 15 dias antes do seu aniversário de 80 anos. Eu fiquei bem feliz de saber que fizeram um documentário do Luiz Fernando Veríssimo também. Eu ganhei de presente da minha amiga Júlia esse livro aqui, que é Por que Escrevo, do George Orwell, que é um livro que eu queria ler. Eu comentei com ela e ela acabou me presenteando. A tradução desse livro é do Cláudio Marcondes, publicado nessas edições lindinhas da Penguin Companhia. Essa coleção azulzinha é uma coleçãozinha chamada Grandes Ideias. Eu tenho outros 2 livros nessa coleção, que é o Mal-Estar da Civilização, do Freud, e o Mulheres de Ficção, da Virginia Woolf. E agora tenho esse aqui, mais um para a coleçãozinha Penguin azulzinha, que é o do George Orwell, Por que Escrevo. Esse livro é um livro com textos do autor, com ensaios, e o ensaio Por que Escrevo eu já li e adorei. E vou continuar lendo esse livro, espero concluir em breve para trazer mais comentários aqui para vocês. Obrigada, Júlia, eu amei esse presente. Eu recebi da Companhia das Letras esse livro chamado O Pacto da Água, do Abraham Verghese. É um livro, na capa já vem, ó, best-seller número 1 no New York Times. É um calhamaço, né, O Pacto da Água, com tradução no Brasil feita pelo Odorico Leal. Tá linda essa edição da Companhia das Letras para O Pacto da Água. Segundo a Oprah Winfrey, é um dos melhores livros que li em toda a minha vida. Épico, capaz de transportar o leitor, impossível parar de ler. Fiquei muito curiosa para começar a ler. Eu ainda não comecei porque, ó, calhamaço, então preciso me preparar. O Abraham Verghese, ele nasceu em Addis Abeba em 1955, se formou no Iowa Writers Workshop e é autor de livros como Minha Terra, História de um Médico nos Tempos da AIDS e O 11º Mandamento, que passou mais de 2 anos na lista dos mais vendidos do New York Times. E ele é médico e vive em Stanford, na Califórnia. Curiosíssima por essa leitura. E junto com o Pacto da Água veio o marcador, né? Esse marcador lindo, e um guia de leitura que a Companhia das Letras fez especialmente para essa obra. Muito legal esse guia, fala algumas curiosidades sobre o processo do autor em fazer essa obra e também todas as conquistas do livro. Aqui na contracapa diz que, por exemplo, foi finalista do New American Voices Award, eleito um dos livros favoritos de Barack Obama em 2023, um dos 10 melhores livros do ano pela Amazon, foi escolhido para o Clube da Oprah, enfim, muito, muito elogiado O Pacto da Água. Outro livro que eu recebi da Companhia das Letras foi o Eva, Como o Corpo Feminino Conduziu 200 milhões de anos de evolução humana. Fiquei muito curiosa, da Kate Buchanan. Essa autora é escritora e cientista com doutorado em evolução da narrativa e da cognição pela Universidade de Colômbia. O que diz aqui sobre Eva? Em Eva, a cientista explica toda a ciência por trás do sexo feminino e oferece uma perspectiva revolucionária sobre a nossa própria história. Ao analisar os últimos 200 milhões de anos, o livro faz uma correção urgente e necessária em um mundo que se concentrou por tempo demais no corpo masculino cisgênero, além de trazer descobertas surpreendentes que mudarão tudo o que você acha que sabe sobre a evolução humana. E esse livro foi traduzido pela Fernanda Abreu. É outro livro que me deixou muito curiosa. Também um livro que vai me demandar um pouco de tempo. Junto veio esse bannerzinho muito bonito, com várias curiosidades também sobre o Eva, que estão no livro, que estão informadas aqui nesse banner. Eu recebi no mês de junho o novo romance da Vanessa Bárbara, que se chama 3 Camadas de Noite, publicado pela editora Fósforo. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho da editora Fósforo. Uma das alegrias desse ano é a parceria com a Fósforo, né? Fique claro. E a Vanessa Bárbara nasceu em São Paulo em 1972, ela é jornalista e escritora. Ela tem um romance chamado Noites de Alface, de 2013, que ganhou um prêmio na França. Ela também escreveu o Livro Amarelo do Terminal, em 2008, que ganhou o Prêmio Jabuti. Ela colabora com o New York Review of Books e com o The New York Times e escreve uma newsletter no Substack chamado A Hortaliça, que eu gosto de acompanhar. Li alguns textos no New York Times dela também.
E eu não conhecia a Vanessa Bárbara depois que eu vi que o romance dela ia ser lançado pela Fósforo, que eu fui pesquisar sobre ela. E aí fiquei muito curiosa para conhecer esse romance também. E aí já comecei a ler assim que chegou. Eu espero poder concluir nas próximas semanas essa leitura e trazer mais comentários sobre o Três Camadas de Noite para vocês. A edição tá linda, aquele padrãozinho maravilhoso da editora Fósforo. E eu pedi para Fósforo também um livro que eu queria muito ler desde que foi lançado, eu fiquei muito curiosa, que é o Índice, uma história uma aventura livresca dos manuscritos medievais à era digital, do Dennis Duncan. É um livro que fala sobre as relações entre tempo e conhecimento, e isso me deixa muito curiosa. Eu tenho o Polímata aqui, que também faz um pouco dessa... A editora Unesp tem vários livros, né, que falam sobre a história do conhecimento. O Peter Burke é um historiador que pesquisa muito sobre a história do conhecimento. Esse livro que eu recebi da Fósforo vai me ajudar um pouco nessas minhas leituras, nesses meus estudos sobre a história do conhecimento ao longo do tempo. E tá lindo esse livro. A tradução é da Flávia Costa Neves Machado, tem 328 páginas, é um livro bem grossinho. Veio com esse marcador lindinho também. Essas edições da Fósforo são uma delícia. Muito molezinhas, gostosas de segurar. Eu recebi da editora Morro Branco, que eu também tenho parceria em 2024, o Helena Sabe, da Cláudia Pinheiro, que é uma escritora que nasceu em Buenos Aires em 1960 e trabalha como escritora, dramaturga, roteirista de televisão e colaboradora em diversos meios de comunicação. Ela escreve romances policiais e é reconhecida como uma das principais vozes da literatura argentina. Eu não conhecia a Cláudia Pinheiro, mas os meus amigos, as pessoas que eu acompanho aí nos vigias literários, estão falando muito dos livros dela. Eu ainda não comecei o Helena Sabe, mas estou muito curiosa para entender e descobrir o que a Helena sabe. Obrigada, Morro Branco, por me enviarem esse livro. A tradução foi feita pela Elisa Menezes. Eu recebi da Companhia das Letras esse livro aqui, que é o Big Loura e Outras Histórias de Nova York, da Dorothy Parker, com seleção, tradução e apresentação do Rui Castro. Eu sei que ela é uma escritora, então, dos anos 1920 e 1930 nos Estados Unidos. Eu tô muito curiosa para ler, então, e conhecer o que ela escreveu sobre Nova York. E eu confesso que essa capa me conquistou demais. Estou muito feliz que recebi esse livrinho. Eu adoro contos, então é um livro que eu quero encaixar nas próximas leituras. E recebi da Companhia das Letras Filho Nativo, do Richard Wright, com tradução da Fernanda Silva e Souza. Eu tô apaixonada por essa capa de Filho Nativo, que é um clássico da literatura estadunidense. Foi publicado originalmente em 1940 e o Richard Wright foi o primeiro escritor negro a ser reconhecido mundialmente. Ele se tornou uma celebridade na cena literária e essa obra se transformou num clássico americano com uma grande referência da literatura afrodiaspórica. Então, tô curiosa. Eu sei que o livro do James Baldwin, Notas de um Filho Nativo, também é inspirado nesse livro, que é um livro que eu não li ainda, de ensaios do Baldwin. E agora eu tô curiosa para conhecer esse grande clássico, que também é um livro bem grandão, é um livro bem extenso. Tá muito linda essa edição, feita pela Companhia das Letras, do Filho Nativo. Eu espero que vocês possam conhecer em algum momento. Aqui tem os detalhes sobre a capa também. A pintura da capa é Oracle, de Elad Lince Delameux, de 2019. Óleo e pastel sobre papel. Eu também recebi da Companhia das Letras Vento Vazio, da Marcela Dantes, que é uma escritora contemporânea que eu ainda não tive o prazer de ler, então estou muito feliz que recebi o Vento Vazio. Junto veio esse lindo postal. E eu também recebi da Companhia das Letras 2 livros que eu tinha escolhido lá no mês de maio, que foram O Zona e Outros Poemas, do Guilherme Apollinaire, que é esse livro aqui, com tradução, introdução, comentários e cronologia do Rodrigo Garcia Lopes, que saiu pela Penguin. O autor é um nome central dos movimentos de vanguarda que revolucionaram o século XX. O francês de origem polonesa, Guilherme Apollinaire, inovou a poesia ao expandir o verso tradicional e arriscar diálogos com as artes plásticas. Ele colaborou com artistas como Pablo Picasso, Cocteau,
Marcel Duchamp experimentando técnicas surrealistas e cubistas na criação de textos híbridos que fogem de qualquer classificação. Essa antologia aqui da Penguin é uma antologia bilíngue e nesse livro, então, o objetivo do Rodrigo Garcia Lopes é contemplar as diversas fases da carreira desse autor. Eu gostei muito, o livro é assim, ó, ele é bem híbrido. Deixa eu mostrar para vocês. Todo bilíngue. Eu fiquei bem curiosa pelo experimentalismo desse autor, para conhecer um pouco da obra dele. E é todo bilíngue, então, francês e português, e na tradução. E outro livro que eu tinha escolhido para receber no mês de maio, que chegou agora em junho na minha casa, foi esse daqui, que é um quadrinho chamado Pagar a Terra, do Joe Sacco, do mesmo autor de Notas sobre Gaza e Palestina, que são quadrinhos que eu quero ler muito, principalmente Palestina. Esse aqui foi eleito o livro do ano pelo Guardian e pelo New York Times. Então, é um livro de quadrinhos. Ai, tá muito bonito, né? Eu adorei. Espero poder ler em breve. Tô com vários quadrinhos bacanas para ler aqui. E esse livro aqui, então, ele nos conduz por uma investigação sobre os povos originários da América do Norte, a exploração de recursos naturais e a dívida de todos nós com a terra onde habitamos. Tá lindíssima essa capa. Muito caprichada a edição, que saiu pela Quadrinhos na CIA, com a tradução do André César Novai. Pagar a Terra. E esses foram os lidos e recebidos do mês de junho, tudo junto e misturado, como foi no mês passado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui comigo sobre esses livros, sobre as minhas leituras, sobre os livros que chegaram aqui, que eu tô namorando e vendo o que eu começo a ler. Me contem o que vocês querem ver aqui no canal dessas obras. Se vocês já leram algum desses livros, vamos conversar aqui nos comentários. Manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Um abraço e até o próximo vídeo.